Gel para ereção, disponível na maioria das farmácias em todo o Brasil, que resolve até 83% dos pacientes com disfunção grave, ou seja, com aquela impotência que já tentou de tudo e não deu certo. O que é muito ruim disso tudo é que muito pouca gente sabe e as pessoas não comentam isso daí na internet, ou comentam menos do que deveriam. Mas hoje isso aqui acabou, porque eu vou te revelar qual é esse gel, como usar, se é indicado ou não para você e os principais riscos dessa utilização, se é que eles existem. Quando se fala em impotência, dificuldade de manter ereções ou até mesmo performance na cama, todo mundo já se lembra dos medicamentos para impotência. Viagra, Tadalafila, Cialis ou de medicamentos mirabolantes e que prometem milagres. E isso não é o intuito do urologista passar para vocês. Existe um medicamento que já é usado há muito tempo, não é novidade, e que resolve muitos casos que o comprimido não resolve. E o que é mais curioso é que ele está na maioria das farmácias e ninguém te conta. Poderia ser a salvação ou até mesmo um up para aquele momento de estresse, aquele momento de preocupação ou aquela situação que você já está cansado de passar e nunca nenhum urologista conseguiu resolver. Para você ter uma ereção, você tem que ter desinibição, tem que estar relaxado. A máquina tem que estar boa. O pênis, o sangue tem que ser possível, o sangue chegar lá. Você tem que estar com seus hormônios regulados. Não pode usar medicamentos que atrapalhem a ereção e não deve também estar preocupado com nada. Para os homens unirem todas essas características e terem uma performance na cama nos dias atuais é algo desafiador. A Tadalafila, o Viagra, o Cialis, esses medicamentos eles são muito bons e são a primeira linha para o tratamento da disfunção erétil. Porém, esses remédios eles não funcionam no paciente sem estímulo. Não adianta você tomar e sair com aquela moça ou com aquele rapaz que você não tem muito interesse físico, que não vai rolar. Esses remédios também não são absorvidos bem com álcool e alimentos gordurosos. Existem pacientes que têm efeitos colaterais com o uso dessa medicação, ou até mesmo que não querem viciar no seu uso. Além disso, outras situações levam à falha e muitos pacientes acabam ficando chateados, pois pensam, se eu falhei tomando, e agora? Qual será o próximo passo? Não precisa ser um próximo passo, pode ser um passo ao lado. Tem gente que funciona, mas um dia está muito cansado e aí naquele momento ele pode usar esse gel para conseguir resolver o problema. Para que você tenha uma ereção satisfatória, você precisa que o sangue chegue no pênis e não saia. Então você precisa ter a perviedade das artérias do corpo cavernoso e você tem que ter um mecanismo veno-oclusivo. O sangue chega e não sai. Para garantir isso daí de forma direta, seria interessante que nós aplicássemos uma substância que poderia elevar o fluxo de sangue, fazendo com que o sangue chegasse e comprimisse as veias para que o sangue não saísse e aí sim você tivesse uma ereção satisfatória. E o que é melhor, como essa substância tem uma ação local, ela não depende da cabeça de cima para atrapalhar. Então aquele paciente ansioso que já começa o jogo no segundo tempo perdendo de 2-0, pode ter uma segunda chance usando esse medicamento. E qual é esse medicamento, e qual é a dose, e como usar? Eu vou te passar tudo isso daí. Mas, como eu sou a primeira pessoa a te falar disso daí, o mínimo que você deve fazer para me retribuir é gratuito. Um like, um compartilhamento com algum amigo ou nos grupos de WhatsApp de homens que podem se beneficiar e uma inscrição no canal. Eu só te peço essas 3 coisas se você não leva 1 segundo. Esse medicamento é a prostaglandina. É uma substância que é aplicada diretamente no pênis. Essa substância ela é comercializada tanto na forma injetável, para casos mais graves, como na forma de gel, que em muitos pacientes já é suficiente, sem precisar da injeção no pênis. E como que ele é usado? Ele é usado e comercializado em forma de caneta. Essa caneta ela tem um botão no qual você com uma mão segura o pênis e com a outra mão você aperta esse botão e ele vai jogar uma dose desse produto, preferencialmente dentro da uretra. Não dói, é igual isso aqui, você encosta e aperta e não dói.
Quanto tempo demora para isso funcionar? Isso é importante. Será que eu aplico em casa ou será que eu levo no bolso para aplicar na hora H? Ele pode servir tanto inicialmente, antes de você falhar, como ele pode servir em algum momento de falha. Você pode ter esse medicamento num SOS. Pô, não tá rolando. Aí você vai e pum. O único inconveniente é que ele tem que ser refrigerado. Essa caneta tem que ficar na geladeira. Você aplica um pump ou levar no isoporzinho embaixo do banco do carro com gelo. Essa dica, um amigo de um amigo meu que me passou. Você pega essa caneta e você aplica no pênis de 5 a 15 minutos antes da ereção planejada. O ideal é que você faça inicialmente isso no consultório do médico para você avaliar qual será a dose necessária para você, pois uma dose menor pode não funcionar e uma dose maior pode levar a um problema sério, que é o priapismo, uma condição no qual o pênis fica duro por mais de 2, 3, 4, 5, 6 horas e isso pode parecer maravilhoso, porém quando passa de 5, 6 horas pode ser a última ereção da sua vida. É uma condição grave que pode levar à impotência permanente. Então a gente calcula para que você tenha 30, 40 minutos de uma ereção poderosa e prazerosa para você e para sua parceria, com riscos mínimos. Alguns pacientes não podem usar, pacientes com problema de coagulação do sangue, pacientes com leucemia, mieloma múltiplo, esses pacientes eles podem ter uma predisposição ao priapismo, assim como aqueles pacientes com anemia falciforme, uso de drogas ilícitas. Então isso tem que ser muito bem conversado no consultório. Eu tenho, além do plano B, eu tenho o plano B, o plano C, eu tenho vídeos que mostram associações de tadalafila com outros medicamentos indicados para pacientes com diabetes, pacientes jovens, ansiosos. Se você tem interesse como isso já está inscrito aqui no canal, é só você olhar na lista dos nossos vídeos e clicar no vídeo que mais te agrade. Um abraço.